Começa a imaginar o tamanho desse Deus. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos. E às vezes nós olhamos para algumas situações, olhamos para algumas adversidades, nós começamos a olhar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sobre a nossa casa, o cuidado de Deus sobre a nossa família, o cuidado de Deus sobre nós. Esse Deus é imensurável, nós não podemos medir. A Bíblia diz que a terra é o descanso dos pés. E quantas vezes nós se encontramos em situações que nós dizemos: para onde eu vou? Aonde está a saída? Nós se encontramos em situações de desespero, situações que às vezes nos levam a pensar em tantas coisas. Mas quando nós colocamos e confiamos nele, descansamos nele, nós encontramos a nossa resposta. Ei, como você tem andado, como tem andado na sua vida, como tem andado no seu coração? Aonde você tem colocado as suas aflições, as suas dores, as suas preocupações? Tem tentado de alguma forma roubar a tua base, tem tentado de alguma forma te levar para longe de Deus. Declare isso mais um pouco, diga: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. João capítulo 4, Evangelho segundo a João. Versículo 21.
versão transformadora. Caiu também. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, ministra, Senhor, as nossas vidas, ministra, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, a tua palavra ela é poderosa, a tua palavra é vida. E é essa palavra, Senhor, que nós queremos, é o contato com o Senhor que nós queremos. É esse relacionamento através da tua palavra, é esse relacionamento através, meu Deus, do que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Meu Deus, nós temos falado sobre adoração nesse lugar, nós temos falado sobre te adorar nesse lugar. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Te adorar com a nossa vida, te adorar, Senhor, com a nossa presença. Te adorar, Senhor, nessa noite com o nosso coração, com a entrega ao Senhor Jesus. Pai, nós não queremos que as coisas, nós não queremos que a tristeza, que o desânimo impeça, Senhor, que nós entregamos ao Senhor uma adoração sincera, Jesus. E nós queremos nessa noite ser sinceros diante do Senhor, entregar, Senhor, a nossa melhor adoração, entregar, Senhor, da melhor forma, da melhor maneira. E tudo, Jesus, que acontecer neste lugar nessa noite, seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, os nossos corações. Amém? Pode tomar seu assento. Pode se assentar aí. Olha para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio. Tem alguém do seu lado aí, irmão? Queridos, nós temos falado sobre adoração e tem sido bênção. O Senhor tem ministrado os nossos corações, o Senhor tem derramado algo muito poderoso nesses dias sobre as nossas vidas. E eu creio que quando Jesus ele para conversar com essa mulher, quando Jesus para tudo aquilo que ele estava fazendo e separa um tempo para conversar com essa mulher, o interesse de Jesus era fazer essa mulher entender quem ele era e o que era uma verdadeira adoração. O que era adorar a Jesus com verdade, com sinceridade. E ele queria, dentro de uma conversa que Jesus teve com essa mulher, ele queria destruir algumas coisas que estavam construídas já nela, no pensamento, na mentalidade dela. E hoje nós enfrentamos dentro da igreja, nós enfrentamos na rede social, nós enfrentamos em muitos lugares a dificuldade de aceitar aquilo que é novo, de aceitar aquilo que é diferente do que a gente pensa, ou do que um dia nós aprendemos. Nós vemos aí essa menina, tenho dificuldade em falar o nome dela, Aimee. Enquanto ela tem sido criticada por alguns teólogos, alguns pastores, enquanto muitas pessoas abraçou, mas enquanto muitas pessoas dizem: é muito fácil cantar, é uma crítica muito forte, é isso, é aquilo, e não é sobre isso que a igreja está dizendo. Mas é muito difícil aceitar uma voz contrária àquilo que nós pensamos. É muito difícil para nós como igreja, é muito difícil. Quando eu digo como igreja, eu estou falando de nós, porque eu não quero falar de outras pessoas, mas eu quero falar de nós como igreja, não como igreja local, mas como igreja de Cristo na terra. É muito difícil quando se levanta alguém no meio da igreja. O pastor Eduardo já foi muito perseguido por isso, né, pastor? Quando você pensa diferente, quando você tem uma opinião diferente,
Quando você traz algo diferente do que as pessoas já construíram. E o Evangelho de Jesus Cristo, desde o começo, foi isso. Quando Jesus começou a ministrar, ele trouxe uma visão diferente daquilo que as pessoas já tinham construído, daquilo que a religião já tinha trazido até aquelas pessoas. E as pessoas estavam preenchidas daquelas informações, elas estavam cheias daquelas informações. E quando Jesus trazia algo novo, aquilo confrontava um pensamento que eles tinham. E esse confronto com os pensamentos deles, diziam: não, esse cara é doido, esse cara é maluco. E aí nós começamos a ver que os maiores confrontos de Jesus é quando Jesus chega no meio de uma multidão e ele encontra um homem em cima de uma árvore. E esse homem em cima dessa árvore chamava Zaqueu, era um publicano, cobrador de impostos, um homem que vivia uma vida não reta, porque cobrava alguns impostos indevidamente, um homem corrupto. E Jesus escolhe esse homem no meio de uma multidão, e toda aquela multidão lá, e aquele homem chama a atenção de Jesus com uma atitude de subir numa árvore para ver quem é o Jesus. E ele não pediu nada para Jesus. Jesus pediu para ele, disse: eis aqui, desce depressa dessa árvore, porque eu preciso ir na sua casa. E aquela atitude de Jesus choca todo mundo que estava ao redor, porque diz: como assim, cara? Ele chega aqui e pega esse cara, esse pecador, esse corrupto, esse miserável, e diz que vai na casa dele. Vou começar a dizer uma coisa para nós aqui nessa noite: o que não é importante para você, o que você está desprezando, pode ser muito importante para Jesus. Nós estávamos aqui na reunião de homens, entrou um rapaz aqui, e ele tinha uma certa dificuldade, e depois de um tempo nós percebemos isso com a fala dele, com tudo. O pastor Eduardo o aconselhou, eu aconselhei com a mesma atenção de que estava sendo dado para as outras pessoas. Nós paramos a reunião para conversar com ele. E aí eu vejo essa multidão, Jesus parando tudo que ele estava fazendo para olhar para um homem em cima de uma árvore e dizer: ei, você é importante para mim. A sua atitude chamou a minha atenção. Então, quando nós falamos sobre adoração, nós falamos em chamar a atenção de Jesus com as nossas atitudes. A canção é muito linda, a letra é muito linda, mas atrás da canção existe um coração que precisa ser entregue para Jesus. Quando nós falamos palavras bonitas, quando nós falamos um discurso bonito, quando nós falamos algo bonito, nós podemos chamar a atenção de qualquer pessoa. Uma canção bonita pode fazer sucesso, mas ela pode não tocar o coração de Jesus. Quando Jesus está passando com os seus discípulos, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Bartimeu, que era cego, e aquele homem começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, os discípulos de Jesus dizem: ele está incomodando o mestre. E aí Jesus fala: chama aquele homem. E aí quando aquele homem vem até Jesus, Jesus diz: o que você quer que eu te faça? E aí Jesus cura aquele homem. Mas aquele homem, quando fala filho de Davi, aquele homem mostra que conhecia quem Jesus era, sabia quem Jesus era. Porque ele está dizendo Jesus, filho de Davi, ele podia dizer Jesus, filho de Maria, filho de José, mas ele estava entendendo que Isaías já tinha profetizado que da raiz de Davi viria um. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que quando ele lança essa palavra, Jesus para e diz: ei, esse cara sabe o que eu estou falando. Então a adoração não é sobre saber a letra de uma música, é saber quem Jesus é. A verdadeira adoração não é saber a letra de uma música, é saber quem Jesus é. Viu, Eric? Viu, Maicon? Vocês que são do louvor. Viu, Jéssica? Então a verdadeira adoração não é eu subir aqui e saber tocar. Pastor, você está dizendo que é errado saber tocar? Não, irmão. Entenda onde eu estou querendo chegar. Vamos lá na frente. Vamos entender o que Jesus quer de nós. Então não é errado eu me preparar, não é errado eu estudar, não é errado eu fazer aula de música, não é errado eu me aperfeiçoar. E eu tenho que me aperfeiçoar, os levitas têm que se aperfeiçoar, têm que estudar, têm que fazer aula de música, têm que buscar conhecimento para entregar o melhor para Jesus. Mas quando nós estamos falando de adoração, nós estamos indo muito longe.
E às vezes nós pensamos em adoração. Deixa chover, está chovendo. Esse barulho é chuva. Quando nós falamos de adoração, nós estamos muito no raso, porque é muito mais além. Nós falamos de adoração, nós falamos de adorar a pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é. E aí Jesus disse para essa mulher: vocês adoram, mas não sabem o que vocês estão adorando. Nós adoramos, mas nós sabemos a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos entregando a adoração. Então o que muda, irmão? Muda tudo. Porque mesmo diante de uma chuva, eu sei que muitas pessoas tiveram problema hoje, não é uma crítica hoje, porque a igreja tem poucas pessoas, não é uma crítica hoje, mas é entender o que eu estou fazendo dentro da igreja, adorando a Jesus. Pastor, eu tenho que fechar os olhos para o problema da igreja? Não. Se tiver problema na igreja, se tiver alguma coisa para resolver na igreja, nós temos que resolver. Mas quando eu digo a adoração a Jesus, o meu esforço, a minha entrega, é muito além de ir num culto, é muito além de pisar dentro da igreja. É entender quem é a pessoa de Jesus Cristo e a quem eu estou entregando a minha adoração e o meu culto. Um dia eu disse para uma pessoa, e a pessoa se escandalizou e disse assim: eu creio que Deus não recebe alguns cultos. E aí a pessoa disse: como assim, cara? O culto é para Deus. Eu falei: alguns cultos não são para Deus. Por falta de um entendimento, ou por uma ganância, ou por se perder no meio do caminho, alguns cultos não são para Deus. Pastor, existe isso, existe. Então por que Deus fala de uma verdadeira adoração? Porque existe uma falsa. E quando fala de uma busca, de uma procura, é porque existem verdadeiros adoradores. Então às vezes nós desprezamos, por quê? Porque nós queremos um modelo, nós queremos um padrão, nós já temos o que nós queremos. Aquela mulher, quando olhou para Jesus, disse: você, cara. Eu já vi isso numa cela muito engraçado. A mulher olhou para Jesus e disse: você não tem nem balde, você não tem nem corda para pegar água no poço. Você está falando de uma água, de um rio que vai fluir, você está falando de umas coisas aí que você não tem condições. E aí Jesus começa a conversar com aquela mulher, esclarecer para ela o que ele queria que ela entendesse. Então a nossa adoração é a partir do entendimento de quem Jesus é. Não, hoje a Mayra não vai estar no culto, o louvor não vai ser bom. Hoje a Juliana não vai tocar, o louvor não vai ser bom. Hoje isso não vai ser bom. Não vai ser bom porque o seu coração já não está entregue a Jesus, está entregue a alguma pessoa, está entregue a alguma estrutura de culto ou alguma coisa do tipo. E aí nós estamos igual aquela mulher, não? Aonde a gente deve adorar? Com quem a gente deve adorar? Qual o louvor que eu devo adorar? De que forma que eu devo adorar? Não é uma estratégia, é um entendimento. Eu entendo quem Jesus é, eu conheço quem Jesus é, a partir daí eu o adoro, em espírito e em verdade. Uma adoração sincera, verdadeira, de entrega, uma adoração que atrai Jesus. Zaqueu, quando sobe naquela árvore, você pode dizer para mim: cara, isso não é uma adoração. O cara tinha todas as dificuldades do mundo. Primeiro, ele era baixo. Segundo, Zaqueu era um homem rico, então eu creio que Zaqueu estava com uma roupa boa. E aí, fala sobre uma figueira. A figueira é uma árvore que ela começa a crescer os galhos depois de uma certa altura. E aí Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, porque a Bíblia diz isso, eu creio que ele teve que correr, eu creio que ele teve que subir. E aí nós olhamos o julgamento das pessoas e diz: cara, esse cara está doido, esse cara está maluco, o que esse cara está fazendo em cima dessa árvore? Agora ele pirou de vez. A verdadeira adoração, ela sempre vai ser perseguida. Quando você expressar uma verdadeira adoração a Deus, sempre vão querer te calar. Quando você decidir entregar uma verdadeira adoração a Deus, pode ter certeza que alguém vai querer te parar. O diabo vai usar alguém e vai dizer: ele tem que parar.
porque desse jeito ele vai longe. Eu lembro quando eu me converti na Paz e Vida. E eu lembro que tinha os cultos, a gente chamava de Santa Ceia. E eu lembro que quando tinha o culto de ceia, era o culto do reteté. Era o culto que a gente gerava uma expectativa em cima daquele culto. E eu, como novo convertido ainda, os ventiladores ou eram dessa altura ou eram um pouco mais altos. E aí, quando começava o louvor, quando começava a palavra, quando vinha aquele gancho que o pastor dava, aquela hora que o pastor dizia, que Deus, e aí tal, e eu pulava, e eu girava. E aí um dia o irmão falou assim, irmão, mas cuidado, viu? Qualquer hora você vai perder a orelha naquele ventilador, não precisa pular alto assim não. E aí aquilo me chateou. Pastor, você ficou chateado? E aí quando chegava esse momento, eu comecei a ficar incomodado, sabe? Era a minha forma de se expressar, era a minha forma de adorar. E aí a minha adoração deu uma murchada. Então, irmão, entenda uma coisa. Você precisa adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que Deus quer de nós? Uma roupa boa. O que Deus quer de nós? Você bem vestido. O que Deus quer de você? Uma letra decorada já nos seus lábios, que você chega aqui e não precisa do data show, porque você já sabe cantar. Não é sobre isso. É sobre uma entrega, sobre a sinceridade. Aquela mulher estava preocupada porque onde a gente deve adorar, como que a gente deve fazer? Como que tem que fazer? Como que é a adoração? E aí Jesus simplifica para ela disso. Você não está entendendo nada, até agora você não entendeu nada. O que nós temos que tomar cuidado para não caminhar fora do entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. O que nós precisamos entender é o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós como filhos não é uma preocupação do que vão pensar de mim, é do que Deus pensa de mim. E de que forma eu tenho chamado a atenção de Deus. De que forma eu tenho chamado a atenção de Deus. Se as minhas atitudes têm chamado a atenção de Deus, é claro que de um jeito positivo, né? Mas da forma que eu me comporto diante de Deus, da forma que eu tenho me mostrado diante de Deus, será que tem chamado a atenção de Deus? Como que eu tenho me preparado para vir até um culto? Como que eu tenho preparado para ir até uma mesa de cura? Como eu tenho preparado para estar aqui nessa noite? Como está o meu coração diante de Deus? Como está a minha entrega diante de Deus? O meu coração tem queimado. Como eu disse, quinta-feira passada nós começamos uma mesa de cura na Irmã Dilene, lá na casa da Irmã Dilene. E queridos, nós começamos a orar ali. Começamos a orar e Deus veio e começou a fazer coisas naquele meio. Por quê? Porque nós entregamos o nosso coração. O nosso culto a Deus não é uma presença física simplesmente, é uma entrega. A nossa adoração a Deus não é uma presença física, é uma entrega. Eu preciso me entregar, eu preciso me colocar no lugar da adoração. Eu preciso ser aquele que apresenta um sacrifício vivo para Deus. Versículo 22 diz assim: vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então fala do que? De uma entrega. Eu não estou entendendo nada, eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque eu não estou me entregando. É como se Deus selecionasse alguns cultos às vezes. Nós pensamos assim, não, esse culto foi bom porque Deus estava lá. Não, o culto foi bom porque você estava lá. O apóstolo Paulo fala isso sobre um culto racional, sobre entregar um culto a Deus. Eu sempre uso esse exemplo do crente girafa.
Está com o corpo na igreja, mas a cabeça está lá fora. Não, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Não, porque amanhã, porque tem essa conta, porque tem isso, porque tem aquilo. Irmão, o pastor está pregando, mas você está lá longe. Pode ser o melhor sermão do mundo, você não vai receber nada. Por quê? Porque você não está aqui. Quando fala de uma verdade, quando fala de uma sinceridade, e quando fala, não adianta você querer adorar a Deus de qualquer maneira, porque é espírito. Está falando de uma entrega verdadeira. Está falando de uma entrega por inteiro. Não está falando de uma presença física, mas está falando de se entregar, de se colocar no lugar da adoração. O que não sabeis, ou seja, aquele povo tinha ignorado o que era uma verdadeira adoração, porque caminhavam numa própria revelação, deixando de lado o que Deus queria fazer, porque ele já tinha uma revelação do que era uma adoração. Mas Jesus abre os olhos daquela mulher para o que era uma verdadeira adoração, revelando a ela o que era uma verdadeira adoração diante do Pai. Não era sobre lugares, não era sobre uma forma de fazer, mas era sobre uma entrega. Não é sobre lugares, não é sobre uma forma de fazer, é sobre uma entrega. Não, Débora, minha casa é uma igreja. A Alice é perseguida até pela Alice às vezes. Mãe, você fica o dia inteiro ouvindo louvor. Se a Débora estiver em casa o dia inteiro, ela ouvindo louvor, louvando, adorando. E quando não é louvor, é ouvindo uma pregação, é o dia inteiro, é o dia inteiro. Se ela estiver em casa, é o dia inteiro. Da manhã até a hora que tiver que sair, fazer alguma coisa, entra no carro do louvor, entra no trem, tá com fone de ouvido, e é o dia inteiro. Não é sobre um lugar. É que a gente precisa de algo, a gente precisa de uma estratégia, a gente precisa que faça alguma coisa, a gente precisa de um movimento. Aquele povo precisava de um movimento, precisava de uma forma, precisava de uma estratégia. A gente precisa disso. A gente acha que precisa disso. Precisa de uma igreja cheia para Deus falar. A gente precisa de coisas, a gente precisa ver, a gente precisa enxergar algumas coisas para dizer, não, Deus está aqui. Mas não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Aquela mulher que estava enxergando, dizendo, ei, peraí. A gente sempre olha o que falta, né? E aquela mulher olhou para Jesus e disse, ei, você não tem um balde? Você está falando tudo isso aí, mas você não tem um balde. Você está falando sobre água da vida, você está falando sobre uma verdadeira adoração, você está falando sobre um monte de coisa. Mas cadê o seu balde? A gente sempre olha o que falta. A gente sempre olha o que está faltando, mas a gente nunca olha aquilo que Deus já construiu, que Deus já fez. Já tem uma estrada, já tem um caminho para mim e para você chegar até a Deus. Qual que é a verdadeira adoração? A entrega, a sinceridade diante de Deus. É o Jesus que encontra Zaqueu em cima de uma árvore, encontra Bartimeu caído à beira do caminho, entra na casa de Lázaro, e aí encontra Maria aos pés e Marta tentando agradar Jesus com o serviço. Não, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí ela olha para a irmã e diz, ei, essa aí só quer ficar de boa, fulano, escolheu a melhor parte. Esse é o tempo da gente escolher a melhor parte, que é aos pés dele, todos os dias. Pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não estou falando para você ser um irresponsável, você tem responsabilidades. Nós temos compromisso, nós temos responsabilidades. Mas esse é o tempo que nós escolhemos a melhor parte. Tem tanta coisa que é oferecida, queridos, para roubar a sua adoração. O próprio Jesus teve essa proposta. Se prostrado me adorares, eu te darei. E todos os dias nós recebemos propostas para nos levar para longe da nossa adoração sincera, para nos levar para longe dele, para nos levar para longe dele. Porque qual é a maior adoração? Eu ter uma vida com Deus. Qual é a maior adoração? É eu saber quem Ele é. E todos os dias, as minhas atitudes, as minhas ações, tudo aquilo que eu faço,
ser para a honra e glória dele. Então a adoração não é sobre um lugar, não é sobre uma canção. A adoração é sobre uma pessoa, que é você. Então, pastor, qual é a adoração? A adoração é sobre uma pessoa, que somos nós. Sou eu que sou você. Porque a adoração verdadeira Deus já tem no céu, dos anjos. Mas Ele procura pessoas que estão dispostas a adorar. Pastor, Deus está procurando uma verdadeira adoração? Não, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Porque a verdadeira adoração Ele já tem no céu. Então, a preocupação de Deus não é sobre o que você sabe fazer. Pastor, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Errado. O desejo de Deus é que você deseje Ele. É que a sua vida esteja disponível para adorar. Que a sua vida esteja disponível para Ele. E quando Ele disser, filho, você dizer, eu estou aqui. Quando Ele dizer faz, eu faço. Quando Ele dizer não faz, eu não faço. Tá difícil, hein, meu irmão? E aí às vezes a gente pensa que a adoração é só ficar Yeshua. E aí nós pensamos um monte de coisa. Mas aí Jesus vem e diz aí, não é sobre aqui, não é sobre ali, não é sobre lugares, não é sobre o monte, não é sobre o templo, é sobre você. E aí se você vir para mim, de mim vai fluir rios de água viva. E aí a verdadeira adoração atrai a Deus. O que atrai a Deus? Uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração move o coração de Deus. Pastor, Deus age por sentimento, por emoção? Não, irmão. Não vai chorando para Deus. Ah, Senhor, Deus sabe. Pastor, um choro sincero, Deus recebe. Mas Deus não se move por emoção. Senhor, não preciso, é hoje. Não. Deus vai parar aqui e dizer, não, ele precisa, ele tem que. Ela precisa, ela está chorando, coitadinha dela. Quem tem dó de você é nós. Nós pastores, é seu irmão. Achando que Deus tem dó, irmão. Eu já disse esse dia, se precisar apertar, ele vai apertar. Até a hora que você entender por que você está passando por isso. Aí diz, agora ele entendeu, agora está pronto para viver. Então a verdadeira adoração não está ligada a coisas, não está ligada a lugares, está ligada a nós e Deus. A verdadeira adoração é uma conexão nossa com Deus. É o quanto você está conectado com Ele, é o quanto você está recebendo dele e devolvendo para Ele. É igual a internet, você chegar aqui, irmão, não tiver a senha do Wi-Fi, você não acessa. Mas se tiver a senha do Wi-Fi, você já acessa. Por quê? Porque você tem acesso, você tem um contato. A verdadeira adoração, ela nos leva até a Deus e traz Deus até nós. A verdadeira adoração é sobe e desce. Você entrega e Ele devolve. Você entrega e Ele devolve. Pastor, mas Deus não está dentro de mim, tá? Deus está dentro de você. Mas o quanto você tem feito por esse Deus? O quanto você tem entregado a esse Deus? O quanto você tem sido sincero diante desse Deus? O quanto você tem adorado esse Deus? Pastor, eu estou aqui, estou adorando. Não estou falando sobre um lugar, não estou falando sobre um dia, não estou falando sobre uma hora, não estou falando sobre uma canção. Estou falando sobre uma vida, nossa vida. Tem que ser uma vida de adoração a Deus. As pessoas olharem para mim, o pastor Eduardo disse isso na escola, sexta-feira. Aquilo que você adora, você se parece com ele. Né? Aquilo que você adora, você vai se tornando parecido. Quando ele falou isso, eu lembro quando eu era menino, eu gostava muito de rap. Então eu usava aquelas calças largas caídas, né? Aquelas camisetonas de basquete, aqueles tênis. Tênis tinha que ser sujo, porque tênis limpo era de playboy. Então tinha que ser tênis sujo, igual de maloqueiro, porque tênis limpo era de playboy. Tênis branquinho assim e tal, não, tinha que ser sujo.
preferência um tênis velho. Por quê? Porque os caras que eu adorava, os caras que eu curtia, os caras que eu admirava, andavam desse jeito. Tem um exemplo na Bíblia. César colocou a foto dele no dinheiro. Por quê? Na moeda. Por quê? Dê a César o que é de César. Por quê? Porque ele adorava o dinheiro. Então, quando as pessoas olhavam, quando ele olhava para o dinheiro, ele dizia: olha a minha foto daqui. Olha aí. Então, aquilo que você adora, você se torna parecido. Quer se tornar parecido com Deus? Começa adorando. Começa adorando. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Jesus. E aí você vai entregando. E automaticamente vai voltando. Pastor, eu mereço a adoração? Não. Mas aquilo que você adora vai liberando algo para a sua vida, que você vai se tornando parecido com ele. Você não entrega nada para Deus, irmão, e sai de mão vazia. Pastor, você está ministrando oferta? Não, irmão, estou falando sobre a adoração sincera e verdadeira diante de Deus. O que nós precisamos como igreja, ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. O que é uma verdadeira adoração, pastor? Eu ser sincero e verdadeiro diante de Deus. Para me entregar uma verdadeira adoração, eu não posso ter erro nenhum, falha nenhuma, não. Eu tenho que ser sincero. Zaqueu tinha suas falhas, mas quando Jesus olhou para ele e disse: eu quero ir na sua casa. A atitude dele chamou a atenção de Jesus, porque era uma atitude que revelava alguém que queria mudança. Quando nós adoramos a Ele, nós estamos revelando que nós queremos ser mudados e transformados por Ele. Quando nós levantamos a nossa mão, quando nós adoramos a Ele, nós estamos revelando: Senhor, eu quero. Sabe aquele momento que você está precisando, que você está angustiado? O que você faz? Você põe um louvor, põe no último, põe. E aí você põe aquele louvor, você começa a chorar, você começa a cantar. Porque você está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Até tem uma frase mundana que diz: quem canta os males espanta, né? É isso, né? Quem canta os males espanta. A adoração não é só uma canção, mas quando nós começamos a cantar de todo o coração, quando nós entregamos a nossa vida a Deus numa canção, Ele vem. Ele vem e toca em nós. Ele vem e toca na nossa vida. Que tempo é esse da gente desejar um toque de Deus? Da gente vir para um culto e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor toque em mim, eu quero que o Senhor ministre meu coração, quero que o Senhor me transforme, quero que o Senhor mude a minha vida. Quantas vezes, irmão, num frio como esse, hoje não está tão frio, mas está chovendo, você chega em casa do trabalho, você olha para a sua cama, você olha para o seu sofá, você toma o seu banho, mas às vezes você está até em casa, aí você diz: eita, eu vou ter que ir para aquele culto mesmo. Hoje tem culto mesmo, irmão? Que está na risadinha. Hoje tem culto mesmo? Será que o pastor não vai cancelar o culto hoje? Será que não vai cancelar mesmo de cura hoje? E aí você diz: eu vou. Você venceu você mesmo. Era você mesmo dizendo: fica em casa. Fica em casa. Olha, Débora, pegou o trem, atrasou o trem, tá com molhada ali, com o sapato molhado, molhada veio. A verdadeira adoração não é quando está tudo arrumado, irmão. A verdadeira adoração não é quando está tudo certinho, tudo beleza. A verdadeira adoração é quando você não tem motivo para adorar e você continua adorando. Pastor, que é a verdadeira adoração? Eu não tenho motivo para adorar, mas eu continuo adorando. Essa semana eu vivi uma experiência. O filho do primo meu, mas ele me chamava de primo, 27 anos, infartou, o Roger. E quando eu cheguei diante daquele corpo, daquele caixão, eu olhei para aquele jovem tão novo. Há um tempo atrás ele tinha me mandado mensagem pedindo oração, estava passando por uma situação difícil. E orei por ele, e graças a Deus algumas coisas que ele tinha pedido naquela oração, Deus fez. Estava trabalhando, estava começando a trabalhar na prefeitura de Barueri, tinha pouco tempo, tinha casado há pouco tempo, e estava começando a vida. E aí um infarto parou um menino de 27 anos. E quando eu estava diante daquele caixão, eu coloquei a mão sobre ele e disse: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo Senhor ter me guardado todos os dias, me dado fôlego de vida todos os dias.
o Senhor ainda quer fazer algo através da minha vida. Foi o que eu tive ali diante daquela situação, diante da tristeza da mãe, diante da tristeza da família, da minha tristeza também. Mas a verdadeira adoração é quando você não tem interesse, você não tem motivo para adorar. Não, Jesus, eu te adoro porque o Senhor me deu um carro, eu te adoro porque o Senhor me deu um celular, eu te adoro porque o Senhor deu um bom emprego. Isso não é adoração, isso é troca, isso é um agradecimento, isso é uma gratidão. Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro pelo que o Senhor é. As coisas estão difíceis, está doendo, estou sofrendo, estou chorando, está tudo dando errado, mas eu continuo te adorando pelo que o Senhor é. Porque não é as coisas que fazem eu te adorar, é o Senhor. É quando eu conheço o Senhor e a partir daí eu te adoro. Eu te adoro, te adoro, te adoro e te adoro. E continuarei te adorando. Então o que faz nós termos uma verdadeira adoração é conhecer Jesus. Então todos os dias procure conhecer quem é Jesus. Todos os dias conheça quem é Jesus. Todos os dias procure conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer dele, mais você vai querer adorar ele, mais você vai querer se aproximar dele, mais você vai querer agarrar nele, mais você vai querer, oh Jesus, vem aqui, Jesus, no meu quarto. Você vai dobrar os seus joelhos e vai dizer, Jesus, vem aqui no meu quarto. Essa noite o relógio não despertou, queridos. Eu tenho acordado 3 horas da manhã para orar. E essa noite o relógio não despertou. E se despertou, no vídeo. Mas eu acredito que não despertou o meu celular, na verdade. E aí eu não acordei para orar essa noite. Mas eu acordei tão triste de manhã. Eu já acordei, já era de manhã. Eu falei, Jesus, eu não orei essa noite, tem sido tão bom. Te convido, queridos, se quiser orar comigo às 3 da manhã, um convite. Pastor, você está falando isso para se aparecer? Não. Convite, faz para você ver como é bom. Faz para você ver como é bom. O Luiz Hermínio diz uma coisa esses dias, vou até finalizar aqui. Se você parar de orar um dia, sua família vai perceber. Se você parar de orar 10 dias, você vai perceber. Se você parar de orar um mês, o mundo vai perceber. Você quer dizer com isso, pastor? Nós precisamos orar. Pastor, eu estou desesperado. Ora. Não, pastor, ora por mim, ora você. Nós precisamos ter uma vida de oração. Pastor, quanto tempo eu oro? Não sei, ora. Começa a orar, começa a falar com ele. Você vai criando um relacionamento, você vai. Pastor Eduardo, quando eu conheci ele, a gente, tudo bom, pastor? Tudo bom. E aí, no segundo dia, tudo bom, pastor? Tudo bom. No terceiro, tudo bom, pastor? Tudo bem, como está sua esposa? No quarto dia, pastor, como você está? Você está bem? Tal. No quinto dia, pastor, tal. No sexto dia, agora a gente já se conhece tem um ano, mais de um ano. Eu não sou muito bom com idade, mas vamos falar um ano. A gente para conversar, irmão. Falta tempo, não falta assunto mais. Então, começa orando. Vai chegar uma hora que vai faltar tempo, não vai faltar assunto. Você vai sentar para falar com Deus. A melhor conversa não é aquela que você... Por isso que é conversa, não é só a conversa. Não é só você que vai falar, Deus vai falar com você. Então quando você não tiver para falar, fala, Deus, hoje eu não tenho nada para falar. Hoje eu ajoelho e deixa ele falar. Às vezes a gente quer falar, né? Deus, eu estou aqui, blá, 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 blá. Aí na hora que você acaba de orar, você já levanta, né? Agora Deus vai falar. A gente é mal educado. Estou finalizando. A gente é mal educado, a gente ajoelha, ora, fala, Deus, meu dia foi assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiquei triste, eu fiquei alegre, eu fiquei preocupado, eu já não estou mais preocupado. Aí na hora que você acaba de falar, você levanta, vai dormir. Aí Deus falou, eu ia falar agora. Então quando você orar, antes de você levantar, espera um pouquinho, deixa Deus ministrar seu coração, dentro daquilo que você falou para ele. Aí quando Deus falar, amém, vai dormir. Às vezes a gente vai orar com tanta pressa que a gente não deixa Deus falar. Então deixa Deus falar. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Para variar, eu ia ministrar outra coisa. Aconteceu. Oh Jesus, obrigado, obrigado. Agradeça a Ele nessa noite. Obrigado, Jesus.
obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Oh, Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós queremos te adorar com as nossas vidas. Nós queremos ser sinceros diante do Senhor. Nós queremos tocar o seu coração, Jesus. Nós somos tão pequenos, tão falhos. Nós erramos tanto, Senhor. Nós fazemos tantas coisas que desagradam ao Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor não nos julga. Nós sabemos que o Senhor não nos acusa. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa. Nós sabemos que mesmo sendo mal, fazendo coisas ruins, o Senhor continua nos amando e o seu amor é incondicional. Não é sobre o que nós oferecemos ao Senhor, é sobre o seu amor que o Senhor decidiu derramar sobre nós. Nós temos falado sobre adoração e nós falamos sobre adoração nesta noite. Como o Senhor fez com aquela mulher, o Senhor tem nos ensinado a te adorar. O Senhor tem nos ensinado a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não queremos te adorar só quando estamos felizes. Nós não queremos levantar uma adoração só de gratidão quando tudo está bem, Senhor. Nós não queremos te adorar por causa das circunstâncias, das situações. Nós não queremos te adorar por causa dos estados que estamos vivendo. Nós não queremos te adorar por causa dos tempos ou por causa do lugar que estamos. Nós queremos aprender a te adorar todos os dias, porque o Senhor é. Pelo que o Senhor é. Isso só é possível, Senhor, quando nós passamos a conhecer quem o Senhor é. Nós te pedimos como filho, Pai, nessa noite. Se revela a nós. Se revela, Senhor, nas nossas orações. Meu Deus, que todas as vezes que nós dobramos os joelhos para orar, para falar contigo, Jesus, ministra, Senhor, os nossos corações. É o pedido dos filhos, é o clamor dos filhos. Começa, Senhor, a transformar as nossas vidas, Jesus. Ainda há muitas coisas que nós precisamos arrancar de nós. Nós não queremos conduzir uma adoração dentro do nosso padrão. Nós não queremos conduzir uma adoração dentro do nosso conhecimento. Nós não queremos te adorar dentro daquilo que sabemos. Nós queremos te adorar dentro da revelação de quem o Senhor é. Dentro da revelação de quem tu és. Como Pedro tem a revelação de quem o Senhor é. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação que nós temos, é nela que nós queremos te adorar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. E nós te adoramos nessa noite. Nós exaltamos o teu nome. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Jesus. Nós não somos dignos nem de te adorar, mas nós te adoramos porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. É por isso que nós te adoramos. E quando nós temos a revelação de quem o Senhor é, nós entendemos o tanto que o Senhor fez por nós, Jesus. Oh, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos essa noite.